não entre na frequência do medo. Amados, a libertação definitiva da humanidade ainda não aconteceu, por um único motivo. O medo coletivo possui uma frequência suficiente para mantê-la aprisionada. Justamente com a energia da culpa, o medo é parte da usina que mantém em funcionamento o domínio exercido pelas forças ocultas das trevas. A agenda das sombras é baseada e sustentada pela energia que a humanidade como coletivo emana. Já foi dito aqui em textos anteriores que no início da invasão arconte há 350 mil anos, tais entidades de não-luz pouco se importavam com essa humanidade terrana. Elas queriam apenas construir aqui o seu refúgio, uma vez que aqui chegaram, fugidas das guerras galácticas de Órion. Porém, o plano divino determinou o fim das trevas neste universo. E para que isso ocorra, é necessário que as almas que ainda se comprazem na escuridão tenham uma solução no que se refere à sua frequência de consciência. Por longos milênios, foram deixados livres aqui neste planeta Terra, a fim de, convivendo com uma humanidade pacífica e de coração puro, pudessem retornar ao caminho da luz. Por mais de 300 mil anos, o Criador esperou pacientemente o seu retorno. Muitos desses seres sombrios sentiram o seu coração duro amolecer gradativamente. Entre eles, reptilianos, draconianos, satânicos e afins escolheram o caminho de volta para a casa do Pai Criador dos mundos. Porém, uma grande maioria dessas raças não aceitaram a recapitulação. Preferiram seguir o seu plano de rebeldia. Sabendo que só tinham dois caminhos, ou seja, render-se ou ser capturados, criaram uma agenda escura a fim de se garantir por aqui. Então, nesses últimos 26 mil anos, desenvolveram muitas tentativas que tinham por base manter o seu domínio aqui na Terra. Entre elas, a mais importante talvez foram as experiências genéticas entre as raças invasoras com a raça humana da Terra. Através do hibridismo, eles ganharam um poder que antes não tinham, pois como raças alienígenas não tinham a permissão de encarnar na Terra. Seus representantes híbridos, sim, podiam encarnar, pois se transformaram em humanos como todos os outros, apenas com o DNA reptiliano, cuja característica principal é justamente o desejo insaciável de poder. Também possuem uma alteração no seu corpo emocional, dando a eles uma condição de não sentir as emoções compassivas, de amor e de respeito aos outros. Seu único objetivo é sempre o resultado, não importando os meios utilizados. Tais híbridos encarnados foram aos poucos ocupando a maioria dos cargos onde é possível exercer o poder sobre tudo e todos. Ao longo desses 26 mil anos, chegaram onde chegaram de acordo com tal agenda. O Criador sempre teve o controle de sua criação. Por mais que tenha amor e compaixão pelos seus filhos, foi necessário impor limites para esses rebeldes. Há 2000 anos, um emissário do Criador, ao qual conhecemos como Deus,
veio encarnar junto à humanidade a fim de dizer que o tempo se esgotaria para essa dominação. Mesmo que essa mesma humanidade tenha se prostrado contra esse emissário conhecido por Jesus, a sua mensagem ficou gravada em muitas consciências humanas. Como sementes, se reproduziram rapidamente e se espalharam em todas as direções do planeta. Sabendo das consequências, as trevas não demoraram a criar múltiplas doutrinas religiosas entre os encarnados, utilizando os seus representantes híbridos para o seu comando. Isso possibilitou que, mesmo na hipótese de um ser humano não se sintonizar com uma determinada religião, adaptando outra, ainda assim ficaria sob a tutela dos híbridos. Como dissemos antes, aos poucos, todos os segmentos da sociedade humana foram comandados de cima para baixo pelo mesmo grupo dominador. Quanto mais eles sentiam que o cerco se fechava contra eles, pois a ordem do Criador nunca cessou, mais apressavam a sua agenda. Através do sofrimento infligido, descobriram que o medo era o que mais paralisava as ações dos humanos. O medo faz com que as pessoas aceitem qualquer coisa que lhes seja oferecida, uma vez que se diga que aquilo irá lhe salvar. Não existiu e nem existe até os dias atuais uma arma mais poderosa de dominação como o medo. As próprias religiões, através de seus dogmas, incutiram o medo nos seus seguidores. Um medo desnecessário, pois jamais devemos temer aquele que nos criou, com base no amor e na luz. Tudo aquilo que nos mete medo está baseado na criação das trevas. Exatamente as situações que causam dores, tragédias, fome e desgraça para a humanidade. E se não bastasse isso, os da não-luz ameaçaram com o extermínio da humanidade, caso as forças galácticas positivas interviessem em favor dela. Colocaram a Terra em quarentena, criando uma grande magnética ao seu redor, o que impediu também a chegada do socorro necessário. Guerras entre os próprios humanos, disputas de poder, criação de centenas de artifícios com a finalidade de causar medo e dor, um sistema financeiro escravagista, maneiras de controlar o clima e, por tabela, pela fome e muito mais ações nefastas foram desenvolvidas através dessa agenda escura. Mas o Criador nunca abandona a sua criação. Ele deu basta para esse grupo rebelde. Nada e ninguém tem mais poder do que aquele que cria os mundos. E foi estipulado um prazo. Ou retornam ao caminho da luz, ou se rendem. Não há uma terceira opção. Muitos aceitaram o retorno para a casa do Pai. A eles serão oferecidas oportunidade de recapitulação em mundos ainda de provas e expiações. Porém, é um grande evento, uma vez que uma escada pode ser galgada, iniciando sempre pelos primeiros degraus. A remoção das trevas iniciou há alguns anos, começando pelas entidades extrafísicas no topo da pirâmide de comando. Foi descendo até a sua base e agora está sendo feita entre os híbridos encarnados. Estima-se que tudo esteja finalizado dentro desta janela de 50 anos, que vai de 1975 até 2025. Mesmo que não se possa ver realmente toda essa movimentação, precisamos confiar nesse plano divino.
O comando de não-luz apressou a sua agenda, pois sentiram que o tempo se esgota rapidamente. Sem o apoio das entidades não físicas que antes lhes davam suporte e orientações, a tal agenda que previa certas ações até 2050 adiantaram para 2030, numa tentativa de se manter no poder. Nem isso bastou, então adiantaram ainda mais para 2019. Também de nada serviu, como podemos ver agora, com a situação cada vez mais caótica. Na verdade, agora nem tem mais agenda nenhuma, pois tudo o que tentam não vai dar certo para eles. Nem guerras, nem doenças, nem crise financeira, nem a falta de alimentos, como se vê, tudo não vai passar de uma tentativa desesperada de sobrevivência das trevas. Por isso, não tenha medo. Quando sentimos medo, baixamos a frequência do coletivo e isso dá uma sobrevida ao da não-luz. Ajude a humanidade a se libertar desse jogo maligno. Não entre no medo. Nada vai acontecer. Não ao menos se não for permitido pelo Criador. E Ele já determinou a liberdade da humanidade na Terra. Nenhum poder é maior do que daquele que nos criou. Somos seres divinos e precisamos apenas confiar no plano. E esse é mais um texto do nosso querido Vital Froze, lido por mim. E a nossa missão é o esclarecimento. Namastê, gratidão, paz e bem. Se inscrevam no canal para mais novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.